E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rômulo e hoje continuando aí o nosso querido Papo Ilustre, né? Só que dessa vez não estou eu com a minha esquizofrenia, né, matutina, normal, né? Estou aqui acompanhado hoje, gente, sim, porque o tema hoje vai pedir com que especialistas falem porque senão eu falaria um monte de merda e provavelmente vocês não iriam escutar. Então, vamos lá, estou trazendo aqui o pessoal da Gravity, o pessoal que a gente fala direto todo capítulo. Eu agradeço o pessoal da Gravity e não é por mole não, gente, porque o trabalho deles é fantástico, vocês sabem que eu acho isso desde que a gente começou aqui a fazer as leituras, que é um trabalho muito bom. E hoje estou aqui eu com o Júlio. E aí, pessoal? Também estamos aqui com a Tess. E aí? E o meu querido menino da voz de ouro, Cabral. Oi, gente. E aí, gente, tranquilo? Tudo bem, tudo certo. Tudo certo. Pessoal, se vocês puderem falar assim, o que vocês fazem na Scan, primeiro para o pessoal saber mais ou menos aí que vocês ficam no processo de produção dos mangás, como é que é? Eu sou um dos editores, que eu edito tanto os mangás como podcast. Eu sou revisora, eu reviso todos os mangás que a gente traz. Eu sou tradutor. Eu sou tradutor de japonês, mas aí eu traduzo do inglês também quando precisa. Gente, tipo, pra caso o pessoal que tá no vídeo já viu o título, né, e tudo mais, hoje eu vou tirar a maior dúvida da minha vida, que é basicamente como funciona um scan, né? Um grupo de scans. Primeiro, eu quero perguntar pra vocês como é que tudo surgiu? Como é que surgiu aí a Gravity? De onde veio? Putz, a história é longa, viu? A gente começou em 2017, quase 5 anos. E no começo, a gente só fazia Boku no Hero, né? Que não tinha mais scan na época e a gente resolveu se virar. Na época eu não existia ainda como parte do grupo e fui me tornar depois. Então, no começo era todo mundo sem experiência com scan, mas a gente foi se virando e a gente tá aqui agora, né? Nesses 5 anos, nessa luta diária. 2017 eu era nem vivo. Como assim? Eu não sou da turma de 2017 também, não. Entrei depois. E como foi o processo de, tipo, vocês sempre se interessaram por scan? Ou foi, tipo, de um ímpeto assim, não, eu quero ajudar a fazer isso porque sempre achei o trampo da hora e decidi botar pra frente? A Scan surgiu desse interesse, né, de trazer o conteúdo pra comunidade de Boku no Hero, porque tava em falta na época e no meu caso, eu entrei na Scan por, assim, que é todo mundo amigo. A dinâmica da Scan é todo mundo amigo. E aí eu entrei por ser amiga do pessoal e acabei gostando de fazer o trabalho. E aí eu continuei, né? Meu caso é muito parecido também. Eu já tinha traduzido algumas coisas, mas era no Scan bem pequeno, era o Scan de Facebook, tinha uns 200 likes lá. E aí era um negócio bem amador, assim, a gente falava pelo chat do Facebook, aí eu mandava a tradução meio num bloco de notas, era meio tosco. Caraca, é roots mesmo, hein? E aí eu fiquei um tempo sem fazer nada, eu entrei aqui no servidor porque ele tava ligado com o grupo de Facebook que eu fazia parte lá também, e aí eu fiquei amigo do pessoal, e teve uma hora que eles estavam precisando de tradutor, e aí eu resolvi entrar também, relembrar os velhos tempos. A jornada, hein? E tu, Júlio? Comigo eu entrei no final de 2017, começo de 2018. Aí eu tive que dar uma pausa de internet, essas coisas assim, por motivos pessoais. Aí eu voltei agora no final de 2020 por aí. Rapaz, eu acho que deve ser um trabalho muito cansativo, né? Tipo, eu vivo brincando com o pessoal que sexta-feira é o dia da loucura lá no canal, justamente porque é muito conteúdo que sai, muito vídeo, muita leitura e tudo mais, mas eu sempre me pergunto qual é o dia da loucura pra vocês. É da quarta, é a quinta, é a sexta, é todo dia? Olha, é mais quinta e sexta. Nas madrugadas também desses 2 dias, porque é quando sai Boku no Hero e como é a versão foguete, tem que ter uma maior prioridade, assim, uma pressa. Tem toda a questão da tradução, revisão, edição, que começa na madrugada de quinta e acaba na madrugada de sexta. O resto não é tão corrido assim, mas é ainda uma trabalheira.
Principalmente o Kaiju, que o pessoal fica cobrando tanto assim. Esquece que a gente tem vida. Exato. E Cara, o Kaiju foi... Eu até percebi que de uns tempos pra cá, eu acho que meio que aos poucos tá se tornando mais que prioridade, né, também. Porque a gente saía ali mais pro domingo, né, era ali sábado, domingo, e agora tá saindo na sexta também, normalmente. Tá sendo um trampo pesado, né, então fazer, tipo, Boku no Hero e Kaiju praticamente saindo no mesmo dia. Sim, a gente prioriza essas duas obras, né? Porque o público é maior e o pessoal cobra demais, então a gente faz Boku no Hero e a gente vai pra Kaiju e lança o mais rápido possível. Assim, depende da disponibilidade dos editores, dos tradutores também, mas eles estão sempre de prontidão pra fazer. Importante ressaltar que às vezes também tipo, tem gente que se acaba se ocupando. Aí por isso que às vezes sai um pouco mais tarde ou um pouco depois. E as obras não têm relação exatamente, porque às vezes alguém que trabalha em Boku no Hero não trabalha em Kaiju e tal, porque eu já vi muita gente comentando que hoje não teve Boku no Hero, então Kaiju deve sair mais rápido. Mas às vezes nem é tão conectado assim as coisas. É porque o pessoal pensa que, tipo, todo mundo tá fazendo tudo ao mesmo tempo, né? É, exatamente. Atualmente, tipo, sobre isso da gente meio que dividir, a gente tem 14 membros, que é 6 tradutores, 3 revisores e 5 editores. Aí a gente meio que se divide nas obras que a gente faz. Aí, no caso, pronto, já puxando assim com a questão dos membros, quando sai as scans, como é que é a logística? Tem uma ordem, assim, um membro começa e passa pro outro? Ou é meio que tudo ao mesmo tempo? Tipo, eu faço uma parte, eu passo já pra revisão, enquanto tá na revisão já tô fazendo a outra? É meio linear ou é um pouco mais em conjunto? Então, acho que agora é a chance pra falar dos processos, né? Acho que eu vou começar aqui falando da tradução, que geralmente cada capítulo é dividido em 2 tradutores. Tirando exceções tipo a Foguete, que como sai em japonês, geralmente eu fico com ele completo, os capítulos são divididos, tipo, primeira metade fulano faz, segunda metade fulano faz. Tanto pra agilizar, quanto pra não ficar muito pesado pra cada um. E aí a gente usa o Google Docs e fica lá marcado o que cada um fez e tal. E aí quando acaba a tradução, a gente avisa lá no servidor mesmo pra falar que já pode começar a revisão. Aí, tipo, daí começa todos esses processos. Já teve algum momento, assim, que vocês já precisaram de outras partes que normalmente a scan não tem? Porque muita gente fala de redraw, né? Que é aquele cara que vai redesenhar. Esse processo aí, ele é muito importante mesmo? É só pra aumentar um pouco, sei lá, tipo, fazer aquelas falas que passam por trás dos personagens, que aí o cara redesenha? É algo realmente, assim, primordial? Ou é só mais um adicional que o pessoal colocaria no scan? Olha, te disser que o redraw eu diria que essencial e fundamental, porque não adianta deixar a fala em japonês no quadro do mangá, certo? Aí o redraw, literalmente, ele vai redesenhar. Às vezes, no caso da Fast, a gente tenta fazer da maneira mais rápida, porque a versão Fast de Boku no Hero a gente foca muito mais na qualidade da tradução e da revisão do que da edição por si próprio. Porém, a gente não faz só por fazer, a gente sempre tenta fazer com a melhor qualidade possível, juntamente da velocidade. E o redraw basicamente vai redesenhar tudo. Literalmente apagar o que tem escrito em japonês e redesenhar no traço do mangá. E esse é um processo muito, muito difícil. Por sorte que a gente tem pessoas bravas. Porque era realmente algo que é um trabalho que vai dedicar muito tempo, né? Tanto que eu acho que normalmente o redraw é como tu falou, ele vai ficar mais para aquela versão final, né? A completinha, que é toda revisada, toda refeita, né? No caso do redraw, a gente faz simultaneamente, geralmente é simultaneamente a tradução, porque não precisa de traduzir para fazer o redraw, entendeu? Porque já vem a RAW, aí é só redesenhar por cima. Aí pra agilizar, geralmente é simultânea a tradução e revisão. Caramba! Normalmente assim, o processo de tradução, redraw, revisão, eles têm algum, tipo assim, normalmente a tradução leva X horas, o redraw leva X horas e a revisão leva X horas. Tem assim um tempo mais ou menos? Eu acho que depende da disponibilidade de cada um. Tem gente que leva, acho que 20 minutos para traduzir, e tem gente que leva um tempo a mais porque tem ocupações ou outras coisas para fazer, ou quando o capítulo é mais complicado e tem muita fala. Agora, a revisão é um trabalho que demanda bastante tempo, porque requer muita atenção na tradução, no que foi colocado ali.
a gente vê os erros ortográficos, os erros de gramática também, e a gente tem que estar sempre atento para adaptar as falas, para não deixar uma tradução muito, muito literal e perder assim o sentido quando vem para o português, né? Então a gente está sempre vendo esses detalhes com muita calma. É um processo que demanda bastante atenção e para mim é uma das partes mais importantes do trabalho da Scan. É uma coisa que eu percebo muito, é que muita gente tem, não sei se são todos fãs, né? Mas, por exemplo, eu comecei recentemente o Chainsaw Man e todo mundo fala da tradução. Ah, fica de olho na tradução, fica de olho no tal, não sei o quê. É porque realmente é muito disso, né? Tipo, da atenção de você saber localizar, de saber não trazer só pelo pé da letra, né? A gente tem que prestar atenção nisso e também não fugir totalmente do sentido que o autor quer trazer, né? Não dá pra gente jogar uma frase totalmente sem sentido só pra fazer meme ou piada, essas coisas. A gente tem que ter um respeito com a obra do autor, porque não é uma obra nossa, a gente só tá repassando para o português. E aí a gente faz da melhor maneira possível. Também tem a coesão com a história e os personagens. Por exemplo, a gente tem que pensar, esse personagem aqui falaria dessa forma tão formal, esse personagem aqui falaria de uma forma tão informal. Então a gente tem que adaptar essas questões para ficar bem legal de ler. É difícil achar esse equilíbrio de até onde eu posso alterar ou localizar, de gerar essa regionalização da linguagem. É difícil ter esse equilíbrio, ou é algo que dá pra ter logo de primeira, ou vai depender muito do feedback? Olha, no começo era bem difícil pra mim, eu tinha muita dificuldade em mudar qualquer coisinha, eu achava que ia alterar demais, mas com o tempo, com a experiência, você vai sabendo exatamente onde mudar, o que adaptar. É um processo que vem naturalmente, sabe? Não é algo que a gente extrapola os limites e nem também fica naquela zona de conforto. A gente também adapta de formas bem legais. É porque eu percebo muito que, tipo, no ramo da dublagem o pessoal fala, tá legal a dublagem do Yu Yu Hakusho, do One Punch Man, ou até mesmo do One Piece agora, que tem uma certa localização dos termos, das gírias, até dos próprios jargões. E eu percebo que o fã do mangá, ele é muito mais puritano, se você pode falar assim dessa forma. Ele é muito mais cri-cri. Ah, se mudou isso daqui, eu não gostei porque no japonês isso e aquilo. E como tu falou, você também tem que ter uma percepção do próprio personagem da obra, né? Porque o japonês, ele dá muita liberdade assim no quesito de linguagem. A linguagem, ela pode ser muito modificada pelo discurso, né? Então eu acho que deve ser uma tarefa bem complicada até você fazer essa mudança e ficar na ânsia de saber como é que vai ser o feedback do público. Isso, a gente também tá sempre atento a esse feedback, né? Pra gente melhorar, porque precisa saber de como o público vai reagir com essas mudanças. E geralmente, como a gente não extrapola esses limites, como a gente tá sempre, né, a gente adapta ao português com gírias quando necessário, mas a gente mantém no original, sabe? Mantém no sentido original. Então, o público geralmente não tem questões sobre isso com a gente. É porque geralmente também, acima de tudo, a gente também lê a obra, né? Então, a gente adapta da maneira que, como leitor, gostaríamos de ver. Isso faz muita diferença, ó. A gente ser fã do mangá na hora de traduzir, na hora de revisar, até de editar mesmo. De escolher a fonte, etc. Com Boku no Hero, principalmente, eu acho que tem isso, que a gente, tipo, por estar tão inteirado assim, eu acho que a gente consegue trazer um resultado melhor do que seria, tipo, se a gente só fizesse no automático. É meio que tem uma relação emocional também com a obra, né? Exatamente. Sim. A gente faz de uma forma que a gente queria ler também. A gente faz um trabalho de fã para fã, e é com aquele carinho que a gente tem, que a gente faz tudo que a gente traduz, que a gente pega para fazer. Uma coisa que eu sempre, em relação ao emocional ainda,
que eu percebo que o trabalho de quem trabalha com scans, né, dos grupos de scans, é uma coisa muito movida pelo amor mesmo pelo mangá, pela obra, pelo universo, né, de mangás. Porque, cara, é praticamente sem fim lucrativo, né, cara? Vocês estão literalmente abdicando de tempo, estão abdicando de fazer outras atividades, de convívio, para poder literalmente dar um tempo especial, um carinho, né, uma atenção para uma obra que tem muita gente que eu fico indignado até com isso, que quando você termina lá de ler o mangá, você vai nos comentários e tá lá, tipo, não sei o que, demorou demais, não sei o que, já tava na hora. Eu disse, cara, os caras estão fazendo isso porque querem, velho, porque é amor. E eu não consigo entender, sabe? Tipo assim, se fosse você ia achar ruim, entendeu? Porque, imagina, você tá fazendo uma coisa que não tá lhe dando dinheiro nenhum, tá lhe gastando tempo, dinheiro porque você vai estar com tudo ligado, vai estar traduzindo, vai estar queimando pestana, acordando de madrugada. E aí, vem o cara lá, o Zé doidinho, que diz, tá muito estranho, tá saindo no horário errado, ó. Tá atrasado. Aí eu digo, meu filho, eu fico besta com essas coisas. Como é que é essa relação emocional com a tradução, com esse trabalho? Vocês já vinham tendo isso, realmente foi surgindo, se evoluiu também quando já ia trabalhando? Como é que é esse fator? É complexo, viu? Tem isso que você falou, eu acho que é importante ressaltar isso, que é totalmente sem fins lucrativos. A única coisa que a gente ganha dinheiro com a Scan é o padrinho da Gravity, e não vai pra gente nada do dinheiro, é só pra comprar microfone e melhorar a qualidade de coisas do relatório e da Gravity como um todo. Por vezes também acontece de algum equipamento de alguém acabar quebrando, aí às vezes sempre a gente acaba desembolsando do nosso próprio bolso, e por isso que nem sempre todo mundo vai ter esse dinheiro, aí por isso que o padrinho é tão importante, porque influencia diretamente de quem lê, a gente não toma pra si mesmo o dinheiro. E o mais interessante é que não sei se os outros scans fazem isso, mas o que eu percebi é que vocês estão tomando uma dianteira em relação a um scan que, além de traduzir, ainda produz conteúdo relacionado às obras. Que isso eu acho que eu nunca tinha visto. Tipo, a própria scan fazer um podcast, sabe, dedicado à obra, falar semanalmente, gerar discussões. Eu percebo que vocês estão gerando algo que antes não percebia tanto assim. A não ser porque, tipo, eu realmente sou um ponto totalmente fora dessa curva, desse ecossistema de scans, que eu nunca fui tão presente. E agora que eu tô começando a conhecer e vendo isso, eu não sei se isso é comum para todos, mas eu percebo que é muito diferencial para vocês, entendeu? É aquilo que a gente falou, né? Sobre o carinho, sobre a gente ser um grupo de amigos tentando fazer o melhor para a comunidade. Então, essas ideias, esses conteúdos sempre saem de uma conversa, de algo que a gente está tendo no nosso servidor do Discord. A gente tenta ser o máximo possível uma comunidade bem unida, que abrange diversas pessoas, e está sempre em busca de mudar e trazer esses conteúdos, eventos, etc., para melhorar a comunidade, né? Pois é, o próprio podcast, ele costumava ser um debate que acontecia no servidor do Discord. Ele foi sendo adaptado, primeiro era só por texto, e aí depois virou uma call que só alguns falavam, e aí depois a gente foi conversando, falando, que tal a gente transformar isso num podcast? Porque a gente achava que era uma discussão legal, uma discussão, tipo, de pessoas que gostavam da obra e entendiam, e falavam de coisas além do nível superficial, e que tava faltando isso pra Boku no Hero. Aí nasceu a ideia, e tem várias coisas que são assim também, desse conteúdo extra que você falou que a gente produz. É um negócio que acho que a gente tem bastante orgulho. No próprio Twitter, Facebook, tem vários conteúdos exclusivos. E tem outra coisa que nos move também, né? A gente tem o nosso mascote, que é o Astro. E para quem conhece a nossa história, sabe que é em homenagem a um amigo nosso, que também era da Scan, que veio a falecer. Então, a gente está sempre pensando e lembrando dele em tudo que a gente faz. O nome da Scan, a Gravity, é um lembrete dele. Esse mascote é um lembrete dele. Então, a gente tem diversos propósitos naquilo que a gente faz. Realmente eu me lembro que tem todo ano tem aquela data específica, né? Acho que, se não me engano, que vocês fazem, e que eu vejo as notificações, todo mundo solidarizando. E
é algo que eu acho muito bonito, o fato de não ser só um grupo de pessoas que estão trabalhando, sabe? É mais parecido com uma família, que realmente eles estão ali, estão fazendo aquilo que eles gostam, ou eles foram unidos por uma paixão em comum, e meio que no processo se tornaram mais amigos, se tornaram uma família pequena, que aí foi crescendo, que foi agregando várias pessoas. E o que eu percebo é que a gente vê isso não só na interação entre vocês, como também no próprio trabalho. O trabalho ele emana essa aura, sabe? Tipo, aqui tem carinho, aqui tem um cuidado interessante. E eu percebo que muita gente às vezes recebe isso de mão beijada. Tipo assim, é a Scan que tá fazendo a minha tradução toda semana, se isso aqui vai dar errado eu falo alguma coisa, e ninguém vê o lado pessoal, né? O pessoal pensa, por exemplo, uma coisa que eu posso meio que fazer um paralelo, mesmo que seja leviano, se pode se falar dessa forma, que eu percebo muito que a Scan tá da mesma forma pro fã de mangá, como também um autor da obra, que se atrasar, a culpa é do autor ou a culpa é da Scan, e que você cobra, mas ninguém consegue ver o outro lado da moeda. Parece que há uma separação entre o leitor e a produção, e a galera que gera, que cria, que produz, que traduz. E meio que isso veio mais à tona, infelizmente, por conta da própria morte do Kentaro Miura, né? Que a gente percebe como o fã atual, ele só quer saber da propriedade intelectual. Ele não quer saber do criador, ele não quer saber do bem-estar da pessoa que está trabalhando em prol daquilo. Aí no caso, existem alguns momentos assim que vocês guardam assim para si como um momento engraçado, ou como um momento que só deu uma sequência de tretas que acarretou, que gerou uma situação que vocês lembram para sempre, ou que sempre vai ficar marcado assim? Nossa, treta é o que não falta nesse departamento. Então, a gente pode falar até da existência da versão foguete, que surgiu de uma dessas tretas, assim. Quando a gente começou lá em 2017, a gente fazia só a versão foguete, que não existia a versão definitiva, né? A gente fazia uma versão fast, com aquelas imagens em qualidade ruim. Mas aí, quando a gente se tornou Gravity, a gente focou nessa questão da qualidade. Então a gente só fazia a versão definitiva. Acabou que a gente percebeu a importância da versão fast, uma versão rápida para o pessoal ler, porque o pessoal é muito imediatista, né? Como você falou. E a gente tentou trazer de volta essa versão fast. E a gente tentou fazer isso através de uma parceria que não deu nada certo, por questão de inúmeras tretas que nem cabe para falar aqui, mas acabou que a gente continuou com a nossa versão foguete, que agora é um sucesso, né? O pessoal curte bastante e é o nosso maior foco. Só abrindo um parêntese, que tipo, explicar por que a versão fast é a de scan ruim. Ela é a scan vazada da revista e a definitiva é a scan original da revista. E por isso que a gente faz duas versões, que é a versão da scan vazada, para ter algo com uma tradução em maior qualidade, e a definitiva, a nossa versão, ela é feita com uma junção de tudo, focando em todas as áreas. Agora, em relação a isso daí, eu sempre tive a curiosidade. Como é que vocês conseguem pegar essas scans, pelo amor de Deus? Aí envolve histórias de viagem ao México, de crimes internacionais. Não vale nem a pena citar. Tipo, a gente não faz nenhum segredo, assim. A gente sabe onde eles disponibilizam e a gente vai lá, pega as imagens disponibilizadas. Não coloca a mão no fundo, senão não quebra nenhuma lei diretamente. Tá lá, a gente foi lá e só deu um uso, né? Tem uns sites que disponibilizam antes. Antes era um site coreano que fazia primeiro, o Boku no Hero, e aí eles postavam de madrugada da quinta pra sexta, e agora tá sendo a mesma coisa, só que tá saindo em inglês antes. E em inglês tem uma qualidade melhor. Tipo, sai no mesmo horário, assim, madrugada de quinta pra sexta, mas aí tá com a qualidade um pouco melhor. Não sei se é perceptível, mas faz uns 5 capítulos que tá assim. Não é nem que é melhor, é menos ruim. Aí, no caso dessa logística toda,
Existe alguém de plantão, que fica de madrugada lá dando F5? O trabalho começa desde a madrugada de quinta-feira, que é quando o Cabral acorda, aí ele pega essa tradução, que a gente já recebe previamente, e os revisores, após o Cabral traduzir, com o passar do dia vai revisando, aí os editores fazem o trabalho de deixar tudo pronto, as falas para depois só colocar. Só que não é simplesmente a gente faz por si só, tem todo o trabalho como a tese falou de adaptação. Aí falando isso da tese, falou de adaptação, é que tem todo o trabalho de você ler o que os tradutores e revisores falaram e encaixar da melhor forma possível para o leitor, que é como é que a gente pode fazer da melhor forma possível. Não deixando que as falas fiquem em forma de ampulheta, que é tipo, o texto começa com 2 palavras em cima e tem uma palavra e do nada meia palavra, aí 3 do nada, quebrando linha, sabe? A gente sempre tem que deixar da maneira ocidental de se ler, que é a forma horizontal. Apesar dos balões, às vezes não dá para fugir da verticalidade, é o máximo possível deixar na forma horizontal de se ler. Daí depois que entra o quality check, que isso também quem faz são os editores e o pessoal da Scan que no final lê para saber se está tudo certinho, para saber se precisa adaptar novamente alguma coisa. Em relação a obras futuras, Porque, todo mundo fala que Boku no Hero, vocês começaram, e aí veio o Kaiju, Como é que é esse critério de vocês escolherem uma nova obra, ver se ela vale a pena e encaixar no cronograma de vocês? Porque, querendo ou não, é tempo que vocês vão ter que tirar para essa obra, Então, o primeiro critério pra gente pegar é a gente gostar da obra. Então, a gente pega algum mangá assim, lançou um mangá novo na Jump. Então, pessoal, a gente vai ler. E se a gente gostar do que leu, a gente pega para traduzir. Mas também tem uma questão que a gente não pega para traduzir se já tem um scan fazendo. É meio que um código de ética. Já teve situações em que a gente traduziu, revisou, editou um mangá, mas acabou que outro scan pegou primeiro, então a gente deixou pra lá. É aquele trabalho que você faz, você fica, poxa, todo trabalho. Exatamente. Vocês têm planos assim pra poder expandir mais aí? Algum mangá em vista? Atualmente, em seleção de mangás, a gente vai meio que no nosso feeling, sabe? Tipo, se tem um mangá que todo mundo curte e tem vontade de fazer, movido não somente pela obrigação, mas também pelo amor, pelo carinho, aí a gente vai lá e pega. Mas atualmente a gente não pretende pegar outro mangá, não. A gente tem outros mangás, além de Boku no Hero e Kaiju. São Kowloon Generic Romance, que é o mais fora da curva e é o que eu mais gosto, que é de romance, mistério, uma coisa doida. Tem Saihachi no Salt, que aí é do departamento do Cabral. É o mangá de É um mangá muito bom. Ele é do autor de Hoshi no Samidare, Lúcifer e o Martelo, que é o meu mangá favorito. E o problema é que ele é trimestral. Então, Nossa. Quem já reclama de esperar uma semana, esse aí é... Mas ele é muito bom, é um mangá de fantasia, bem RPG mesmo, ele tem muitos elementos, assim, é bem legal. Um mangá desse daí, trimestral, ele vem com quantas páginas? Só pra poder saber. Pior que ele não vem com tantas, assim, ele vem com 40. Caraca! Que é o normal de um mangá mensal. What the... É porque o autor tá fazendo outro mangá também, ele é meio maluco. O autor mesmo se colocou numa situação complicada. A escolha de obras geralmente é bem assim, espontânea mesmo. Alguém vê algum mangá que vai lançar e acha legal, tipo esse, ou porque é de algum autor conhecido também. Esse Salt foi por causa disso, porque o autor já tinha feito uns mangás legais. O Kowloon também, porque era da autora daquele After the Rain, que tem anime na Amazon Prime. Ou porque, tipo, vê um anúncio assim e chama atenção a imagem. O próprio Kaiju foi assim. Ia sair na Jump Plus, o autor não era tão conhecido assim, mas a imagem era o Kafka lá na forma de Kaiju, e aí chamou a atenção e a gente decidiu na hora, assim. A gente correu pra fazer. Nossa, foi um desespero, falando, será que vamos pegar? E a gente revisando, traduzindo, editando, mas aí no final deu bom. Existe alguma obra que é o xodó de vocês? Será que é Boku no Hero mesmo ou tem algum xodó ali que a gente não sabe?
Acho que varia de pessoa pra pessoa, né? Igual a Tess falou do Kowloon. Eu acho que no meu caso é Boku no Hero mesmo. O meu é Saihate no Soult. O Kowloon, o Kaiju também é o queridinho de todo mundo, basicamente. É porque a única coisa ruim desse desgraça desse Kaiju é quando chega o final da porra do capítulo, mano. Essa porcaria só chega em cliffhanger, mano. Eu tenho ódio desse autor, mano. O autor desgraçado pra saber amarrar as coisas. Pois é, o cara parece que é treinado pra isso, mano. Todo capítulo... É um cliffhanger, velho. Os cliffhangers mais cruéis são quando tem pausa depois. Nó! Só de saber que essa semana não vai ter. Mas é pelo bem do autor, é pelo bem do autor. A gente tem que educar o público que é pelo bem do autor. Tanto que hoje, da data de gravação, a gente teve a notícia de que Jujutsu vai ficar em hiato, né? Um mês aí, por causa do Gege que tá meio doente, né? E provavelmente alguma dessas ações podem ter sido forçadas sim ou não, dependendo aí do feedback que rolou em relação ao Miura, mas vamos ver se daqui pra frente muda um pouco e eles têm um pouco mais de paz, né? Também educar o público pra poder não ficar pressionando o autor, porque pelo amor de Deus, já é pressão demais, é toque, é toda semana entrega capítulo, é uma desgraça. Isso acontece até com o Boku no Hero também, às vezes tem pausa inesperada pra preservar a saúde do Correio. Então, infelizmente é algo normal, esse esforço é além do limite, mas eu espero que vá mudando, né, aos poucos, essa mentalidade. Eu acho que o Kaiju é um grande avanço nessa direção, porque ele tem esse esquema de 3 capítulos, uma pausa. Que tem muita gente que acha que não entende, que toda semana ficam perguntando quando vai sair. Mas ele, bem cedo, ele estabeleceu isso, 3 capítulos, uma pausa. E aí sempre que tem pausa tem ilustrações só. Mas o mangá, nesse ritmo, tá vendendo tanto, eu acho que pode, tipo, abrir o olho, assim, da Shueisha e das outras. Vir novos modelos, né, pra poder meio que dar uma chance pra os mangakas não terem uma vida tão tensa, né? Espero muito, torço muito pra que a gente chegue nesse patamar algum dia. Agora, gostaria de pedir que vocês mandassem uma mensagem pra todo mundo que está ouvindo e alertassem ele que não são vocês que fazem o desenho, que cria o Kaiju, né? Porque tem gente que fica pedindo combo. Toda vez que a gente lança capítulo, fala, tinha que ter lançado combo de sei lá quantos capítulos. E achando que a gente tem poder sobre isso. Que a gente pode aumentar o número de páginas, que a gente que decide as pausas. Então é isso, né, gente? Eu gostaria de pedir a vocês que façam aqui o merchan, né? Pelo amor de Deus, gente, vocês têm que fazer merchan. Então, fale aí do podcast, fale do Padrim, fale aí como é que são as coisas, que o pessoal pode ajudar. E também deixa um recadinho aí pro pessoal, pode ficar aí, o espaço é totalmente vocês aí. Pra ficar por dentro de todas as coisas da Gravity, você pode seguir o Twitter da Gravity, o Facebook, e agora a gente tem o Telegram, que a gente fundou recentemente, que a gente manda todas as notícias do Boku no Hero. Por enquanto é só Boku no Hero, mas aí qualquer coisa que sair tá lá. Comentário do Correio, sketch dele pros episódios, quando lançar capítulo. Então é só entrar lá e ligar as notificações, que sempre que sair alguma coisa você vai ficar por dentro. Tem o Discord também, que tem toda a galera da Scan aqui conversando, mais um monte de gente legal. A gente faz muitos eventos, a gente faz a gravação do podcast, o Relatório Espacial, que ele é gravado aqui nas sextas, toda sexta, 9 da noite, e aí depois ele vai pro ar, vai pro Spotify e tal, mas se você quiser ouvir tudo, até as partes que são tiradas depois na edição, é só entrar no Discord da Gravity. Tem uma certa pessoa aí que não se dá bem com tecnologia, você só descobre lá. Tem muitos problemas técnicos, e tem muitas partes que são cortadas, porque a gente fica falando abobrinha, e é bem divertido. A gente se diverte gravando, o pessoal se diverte ouvindo, um clima bem legal. Então venham pro Discord. E tem o Padrim, que nem a gente tinha falado agora há pouco, que a gente abriu há pouco tempo também, para ajudar nos gastos com melhorias de microfone, etc, pro relatório. Então é um negócio só se você tiver um dinheiro sobrando, se você gosta do nosso trabalho, se quiser ajudar, qualquer quantia já ajuda muito. A gente já vai ficar muito grato. Tem algumas recompensas também que estão lá, tudo pro Discord também, os cargos. Então, passa lá no Padrim. Pronto, o conteúdo que você vai ter direto, né? Garantido.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Esse papo foi realmente muito esclarecedor pra mim, porque eu era um zero à esquerda quando se tratava disso, que eu não sabia de nada, organização nem nada, como é que fazia os processos. Então, essa entrevista pra mim foi basicamente uma grande abertura da minha mente para eu poder entender um pouco mais desse universo fantástico aí de mangás e animes que a gente tem um convívio constante. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixa aquele like bacana, nos ajuda bastante aqui no YouTube. Caso você venha curta, mas não é inscrito, considere se inscrever, porque você vai estar recebendo todo o conteúdo do Setor 7, desde animes até jogos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima. Tchau! Tchau.